Fala galera, como vocês estão? Mais uma vez a gente está de volta aqui no canal. Mais um vídeo DCS, dessa vez retomando aquela ideia da gente conhecer um pouquinho melhor as aeronaves. E hoje a gente vai começar por essa aeronave que famosa por ter sido uma aeronave criada em volta de um canhão. Então o A-10 Warthog ou Javali, também A-10 Thunderbolt conhecido, né? Tem as versões Alpha e Charlie, mas esse aqui é o Charlie. De uma forma geral, né, ele é bem característico, fácil de diferenciar, né, notoriamente, mas algumas coisas mais perceptíveis, né? O canhão dele fica no nariz, é um pouco deslocado para um dos lados, né? Ele não fica exatamente no meio. O canhão dele é absurdo, né? 30 milímetros, ele vai quase o nariz todo aqui até a raiz da asa, mais ou menos, é bem grande. Aqui a gente tem a parte de reabastecimento em voo, né, na frente do piloto, então facilita bastante. Essa parte aqui do trem de pouso é bem interessante, que ele fica um pouco para fora o pneu. Isso aí permite até um pouso de barriga um pouco mais seguro, no caso de uma falha de extensão do trem de pouso. Uma coisa bem interessante do A-10, né, é que ele consegue ter umas configurações de armamento bem características, né? Então aqui dá para ver que está assimétrico, né? Apesar dos dois lados, né? Aqui no centro tem essas bombas, 4 bombas. Um pouco mais atrás tem Maverick, né? 2 guiados por infravermelho e 2 por laser. Aí já começa a diferenciar, né? De um lado a gente tem o pod designador, do outro lançamento de foguete, e aqui 2 mísseis que não tem do outro lado, né? Então é uma aeronave que ela decola nessa configuração. Algumas outras têm uma restrição quanto a isso. Os 2 motores bem altos, né, aqui na parte traseira da aeronave, bem destacados. O motor alto também ele é bom para pistas que não são pavimentadas ou alguma coisa do tipo, né, justamente para não ingerir detritos. E a cauda dele também é bem característica, né? Obviamente é uma aeronave largamente empregada para ataque ao solo e ela não é supersônica. Depois a gente tem aqui o A4, aeronave operada pela Marinha do Brasil. Esse A4 aqui do DCS, né, ele é um molde, né, então ele não é um lançamento completo do jogo, então até por isso que a imagem dele não é tão perfeita, né? Apesar do molde ter sido muito bem feito, né? A imagem ela não é uma qualidade tão boa quanto as outras, né? O A4 é uma aeronave também focada em ataque ao solo, né? Pode levar alguns mísseis, mais para autodefesa também, é a mesma ideia do A-10 que a gente viu agora. Na Guerra das Malvinas, né? Ela foi bastante empregada pela Argentina, combateu contra os Harriers, né? Então ele tem 2 canhões aqui, próximo à raiz da asa, dá para ver bem. Tem a probe de revo aqui na frente, na direita. A brasileira, na verdade, ela tem uma curvinha, né? Esse aqui foi feito reto. Aqui ele está com as cores da Marinha do Brasil, do VF-1, Esquadrão VF-1. E aqui também a gente consegue ver a entrada de ar, a fuzilagem da aeronave tem essa parte mais alta, mais visível atrás do piloto, né? Eu não sei falar com propriedade, mas acredito que seja uma forma de levar mais combustível, tá? Ele é asa baixa, subsônico também, e a cauda também tem um formato um pouquinho peculiar, né? Que ela não é em T, né? Mas ela é um pouco mais alta, o estabilizador horizontal. E aqui no Brasil a gente vê muito eles voando com uma configuração parecida com essa, com 2 tanques, né? Um em cada asa, os tanques externos. Aqui ele está levando bombas e lançador de foguetes. O próximo agora, mais uma aeronave de ataque ao solo. Está sendo um pouquinho mais o foco do vídeo de hoje. É o Harrier. Acabei de falar dele também aí, no caso da Guerra das Malvinas, né? Também conhecido como AV-8. Tem outras versões, Sea Harrier, né? Mas ele é
ainda é empregado, né, pelos fuzileiros, né, os Marines americanos e também pela Inglaterra. É uma aeronave também com um desenho bem peculiar, né, então o A-10 e o Harrier são muito fáceis de distinguir. Tem um filme bem interessante, né, claro que tem muita coisa de viagem com o Schwarzenegger, que ele pilota um caça desse, bem interessante. Mas ele foi até o primeiro, né, pelo menos produzido largamente em escala, que faz a decolagem vertical, né? Então ele precisa de menos espaço para isso, pode ser um porta-aviões pequeno no caso, só que claro, ele leva menos peso se ele optar por uma decolagem desse tipo, né? Pouso também. No caso do pouso é mais fácil, porque provavelmente consumiu armamento, consumiu combustível, a aeronave já tende a estar leve, né? Então até pode ser que ela decole de terra, por exemplo, uma decolagem normal, cumpra uma missão próximo ao mar e recolha num porta-aviões menor com pouso vertical, é possível. Aqui próximo à fuselagem, né, a gente tem até essa setinha atrás do símbolo aí dos Estados Unidos, que é uma saída de ar, e elas se movem, né? Na verdade, se for a decolagem em pouso vertical, elas ficam na vertical. Então essa aí que é a superfície móvel que vai prover a maior parte de sustentação uma decolagem em pouso vertical. São duas de cada lado, né? Elas giram em vários ângulos, né? Dependendo do tipo de decolagem. E também às vezes pode optar por uma decolagem meio mista, né? Que é uma decolagem curta. Então não é vertical, o VTOL na verdade é STOL, né? STOL, é uma decolagem curta. Posiciona essa saída do motor em um ângulo que vai consumir menos pista para decolar, bem menos, tá? O trem de pouso dele, né, na verdade é bem curioso, então ele é bem característico e na verdade eles são 4 pontos, né? São 2, um em cada asa e tem um próximo do nariz aqui que desce e também aqui atrás tem outro, então são 4 pontos. E esse da asa, quando recolhido, dá para ver bastante ele, né? E ele não é tão reforçado, né? Ele é mais para dar um equilíbrio. As rodas da fuselagem que são mais reforçadas. A entrada de ar da frente dele bem gigante, né? Justamente para todo esse fluxo que ele precisa, uma decolagem vertical. A probe de revo dele aqui, ela é junta da fuselagem, né? E ela sai. Essa parte do canopy aqui, né? Que a gente vê um desenho branco, é uma linha de explosivo, né? Para um caso de uma ejeção, para já cristalizar tudo isso aí para facilitar a saída do piloto. E o canhão dele, ele não tem, né, de fato um canhão, né? Então é essa parte aqui embaixo, não essa do meio, né, que é um pod, mas essas duas lateralmente que formam o conjunto do canhão, né? Então ele pode ser instalado e desinstalado, ele não é da aeronave em si, e aí permite fazer o emprego de canhão, que muitas vezes não é o foco, né? Se for uma missão de ataque ao solo, e aqui no caso ele está com a configuração de mísseis para uma defesa ou alguma coisa do tipo. E claro, né, esse ângulo que se chama tecnicamente de diedro negativo da asa, né, elas enflechadas para baixo, também é muito característico do Harrier. Agora a gente vai para uma aeronave bem diferente, talvez muito de vocês não conheçam. Esse aqui é o Viggen, né, uma aeronave sueca, que se eu não me engano realmente só a Suécia operou ela, mas de fato foi uma aeronave bem importante para sua autodefesa. Então aqui dá para a gente ver bem característico, né, a asa em delta, então não tem um conjunto da cauda, né, bem parecido com o Mirage para quem conhece. Então a asa em delta, né, um pouquinho recortada, né, ela não é um delta perfeito, e tem os canades na frente, né, que já é algo um pouco mais característico da Saab, né, que ela fabricante do Gripen, é a mesma fabricante do Viggen, né, só que ele é mais antigo. E ele tem esse canade também, que a gente pode ver uma configuração com mísseis ar solo, Maverick, também a M9 para autodefesa, e a entrada de ar do motor bem arredondada, né? Não tem muito o que falar sobre esse caça, ele foi substituído pelo Gripen, né, na Força Aérea Sueca, mas ele é uma aeronave bem interessante, bem característica. Só por curiosidade, né, aqui no DCS eu voei uma vez com ele, num período de teste gratuito, mas também não vi nada diferente, né? Ele realmente é uma aeronave que não tem muitos recursos comparado com as aeronaves atuais, né, de
gerações mais modernas. Agora, outra aeronave bem diferente, essa aqui acho que quem conhece sabe, né, qual que é, porque não resta dúvida, qualquer distância, ângulo que a gente veja, ela é muito característica, né? Tem histórias de quando ela começou a voar, o pessoal achava que era OVNI, coisas do tipo, né? Até porque era um projeto bem secreto dos Estados Unidos. Esse aqui é o F-117, apesar da designação dele de F, né? Ele não é um caça, né, para combate aéreo, ele é mais um bombardeiro, né? Então ele leva bombas aqui no seu compartimento que está fechado. Aqui no DCS, né, só por curiosidade, ele não é uma aeronave jogável, né? Ele fica só no cenário aqui. Ele realmente é do jogo, não é um molde, mas não é jogável, não é pilotável, tá? Então a entrada de ar do motor bem característica, essa cauda dele, a asa, a fuselagem toda recortada, tudo isso porque ele é stealth, né? Então ele dificulta a aquisição de um radar da sua aeronave, da sua posição. Não é que ele seja de fato invisível, né? Ele realmente só dificulta. Não é só também, né? Porque ele dificulta muito. Então ele tem que estar muito próximo de um radar para ele ser detectado. É só vocês compararem com... É como se fosse um passarinho voando, entendeu? Então é algo bem absurdo mesmo. E tudo isso graças ao material que ele é feito, a esses ângulos bem exóticos que a aeronave tem, e tudo que preenche ela, né? Assim como ela não levar a carga externa, ajuda muito nisso. E é uma das pioneiras, né, nessa questão de formato stealth, né? E a próxima, para a gente finalizar hoje, uma aeronave bem conhecida aí, até mesmo que a gente operou durante alguns anos aqui no Brasil, é o Mirage 2000. Só vou pedir desculpa para vocês, porque não sei qual foi o erro que os pilones aqui ficaram pretos. Eu até tentei modificar isso, mas não deu muito certo. Então, por curiosidade, né, o Mirage 2000, né, que é essa versão, né, tem outras do Mirage, ele foi operado pelo primeiro GDA, que fica lá em Anápolis, de 2005 a 2013. Então, é uma aeronave supersônica, bem rápida, francesa, e normalmente ela utiliza, né, estrategicamente uma configuração como essa, com 2 mísseis BVR, além do alcance, né, guiados por radar. É um guiamento semiativo, então o Mirage tem que estar com o radar no alvo até o impacto do míssil, mas são distâncias maiores. E aqui ele está com os dois Magic 2 mais próximo da ponta de asa, que são mísseis guiados por infravermelho. Aqui está com uma das pinturas, né, que realmente foi utilizada no Brasil. Então, bem interessante essa pintura com cinza, branco e azul, né? É uma coisa que aqui no Brasil a gente nunca tinha utilizado até então. Ela é bem peculiar também, né? Então, asa em delta. O Rafale, né, é da mesma fabricante que ela, mas veio depois. Então, pode ser confundida com algumas aeronaves, né? O Mirage 3 é bem parecido. Dá para ver que o Mirage 2000 ele é maior. Tem também o Kafir, o Cheetah, que são um pouco parecidos nessa questão da asa em delta, mas o nariz muda, né? Então o nariz dá para ver que esse aqui é mais desenhadinho. Tem a probe também aqui, saindo quase que da frente do piloto e deslocada lateralmente. E ela é uma aeronave muito incrível para combate visual, a baixas velocidades. Isso aí ela realmente se destaca bastante. Bom, pessoal, do vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões, próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Não deixem de seguir o canal também, deixar um comentário, um feedback, eu respondo todos os comentários. E assim a gente pode interagir um pouco mais. Então a gente se vê na próxima. Um grande abraço.